Aquela manhã entrou para a história do Departamento de Homicídios de uma forma que, mesmo depois de tantos anos, nenhum dos veteranos gosta de comentar. O Parque Estadual das Palmeiras, um pedaço de mata fechado, espremido entre bairros de classe média e bolsões de periferia da cidade, amanheceu com uma névoa tão densa que dava a impressão de que as árvores estavam derretendo no ar. A umidade era sufocante, mas o que realmente incomodava era o silêncio. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhum ruído de água correndo. Um silêncio anormal, pesado, como se a floresta estivesse escondendo algo. O primeiro chamado chegou às 6h42. Um corredor matinal encontrou o que parecia ser uma pessoa caída ao lado de uma trilha secundária. Ele achou que se tratava de uma jovem desmaiada, talvez vítima de um mal súbito, talvez alguém que tivesse usado alguma substância e apagado no meio da corrida. Mas, quando tentou falar com ela, percebeu que o corpo estava frio. A polícia foi acionada imediatamente. Douglas ainda não sabia naquele instante que esse seria o caso que iria corroer sua sanidade por meses. Não sabia que aquele corpo abriria uma cadeia de horrores que mudaria sua vida profissional e pessoal para sempre. Naquela época era apenas mais uma ocorrência, um provável homicídio, mais um caso para cair no colo de um departamento saturado de crimes violentos. A equipe do DHPP chegou ao parque às 7h14. A perícia já estava posicionada e a área havia sido isolada de forma protocolar, com aquelas fitas amarelas tremulando ao vento fraco que soprava entre as árvores. Douglas se aproximou do local com passos calculados, acompanhado do perito Vilar, um homem sisudo, metódico e antissocial, mas o melhor da cidade no que fazia. Antes de ver o corpo, Douglas observou os detalhes ao redor. A trilha era estreita, usada principalmente por praticantes de caminhada. Havia marca de tênis pisando a lama fresca, mas em uma quantidade que dificultava saber o que pertencia à vítima, ao agressor ou simplesmente aos frequentadores do parque. A vegetação densa formava um túnel natural, deixando a área mal iluminada. Se alguém quisesse cometer um crime ali, teria privacidade suficiente, mas também correria o risco de ser visto por outros caminhantes. Era um ponto ousado para um ataque. Isso chamou a atenção de Douglas. Quando finalmente se aproximou do corpo, o impacto visual foi imediato. Era uma jovem, cerca de 20 e poucos anos, cabelos longos escuros, pele pálida demais, marcada pelo frio e pela dilatação dos vasos pós-morte. O corpo estava cuidadosamente posicionado, como se alguém tivesse tido a intenção de deixá-lo em exposição. Não havia sinais de luta ao redor, nenhum arranhão nas árvores, nada de galhos quebrados, nada de objetos da vítima espalhados. Um corpo limpo, organizado. Isso por si só já deixava claro que não se tratava de um crime comum. Ele colocou ela aqui, murmurou Vilar, quase sem precisar analisar mais nada. E colocou com cuidado. Douglas franziu a testa. Ele quem? Alguém que planejou isso, respondeu o perito, medindo cada palavra. O rosto da jovem carregava a expressão congelada entre medo e surpresa. Algo nela transmitia a sensação de que seus últimos segundos foram de compreensão instantânea de que não haveria escapatória. A roupa estava relativamente intacta, mas faltavam itens pessoais, sobretudo o celular, sempre o primeiro objeto procurado pela polícia em cenas de crime modernas. Douglas passou a mão pelo queixo, pensativo. Era o tipo de cena que deixava qualquer investigador inquieto. Havia método ali, havia controle. Não era um ataque impulsivo, era alguém que sabia o que estava fazendo. Enquanto conversava com Vilar, um dos guardas ambientais do parque se aproximou. O homem parecia nervoso, suando mesmo naquele frio úmido. Esse parque não é a primeira vez que a gente vê coisa estranha, ele disse hesitante, olhando para os lados como se temesse ser ouvido. Gente sumindo, gente aparecendo machucada. Vários relatos de mulheres perseguidas por alguém na mata. Douglas virou lentamente para ele. Perseguidas? Por quem? O guarda engoliu em seco. Não sabemos. Nunca pegamos ninguém. Mas tem gente que fala que tem um cara aí dentro. Douglas não gostou da escolha de palavras.
Um cara aí dentro. Um predador. Quando se afastou da cena, o que mais o incomodava era a sensação física que o parque emitia. Aquele silêncio, aquele clima, aquele eco abafado entre as árvores. Havia algo naquele lugar que dava a impressão de que a mata observava. E observava de perto. O corpo foi removido às 9h13 e a equipe seguiu para a base para começar a montar o mapa investigativo. A jovem foi identificada como Camila Albuquerque, estudante de educação física, moradora de um bairro próximo, acostumada a correr no parque sozinha durante as manhãs. O horário da morte era estimado entre 4h30 e 5h15 da madrugada, uma faixa de tempo em que praticamente não havia movimento no local. À tarde, Douglas já tinha em mãos o primeiro relatório preliminar da perícia. Não havia sinais de estupro. Ele respirou fundo. Apenas um homicídio violento, frio, calculado. Mas o modo como o corpo havia sido deixado sugeria uma mensagem. E assassinos que deixam mensagens são os mais perigosos. A sensação que começou a surgir dentro dele, um incômodo que se tornaria permanente, era a de que aquele não era o primeiro corpo. Era apenas o primeiro encontrado. Aquela tarde, quando Douglas se levantou da mesa e caminhou até o quadro branco reservado para casos especiais, ele escreveu o nome da vítima no topo. Camila Albuquerque, Parque das Palmeiras, homicídio. E abaixo, possível serial. Ele não fazia ideia do quão certo estava e do quanto isso custaria. Quando Douglas voltou ao Parque das Palmeiras 2 dias depois da descoberta do corpo, algo parecia diferente. A mata estava mais escura, mais silenciosa. O tipo de ambiente que faz a respiração ficar mais curta, sem que você entenda exatamente por quê. Ele não era um homem supersticioso, mas décadas de investigação o ensinaram que certos lugares carregam a energia daqueles que sofreram ali dentro. E aquele parque parecia gritar, mas num tom tão baixo que apenas quem já carregava cicatrizes conseguia escutar. Dessa vez, Douglas voltou acompanhado por uma equipe reforçada. Não porque esperassem encontrar outro corpo, mas porque quanto mais analisavam o caso, mais percebiam que algo naquele terreno era importante. Trechos do parque tinham câmeras defeituosas, pontos cegos, áreas pouco iluminadas e pequenas trilhas que não apareciam nos mapas oficiais. Havia todo um submundo natural ali dentro, um labirinto perfeito para alguém que conhecesse bem o território. Quando atravessaram a fita de isolamento, Douglas notou pegadas novas na lama, provavelmente de curiosos, peritos, guardas ambientais, mas também poderia ser de outra pessoa. Ele se agachou tocando a marca. Era fresca, talvez de poucas horas atrás. Tem gente entrando aqui que não deveria, comentou Vilar, surgindo atrás dele com seu jeito seco de sempre. Eu já pedi reforço para fechar completamente a área. Se continuarem pisoteando a cena, a gente perde tudo. Douglas levantou, observando ao redor. Havia uma sensação perturbadora de que estavam sendo observados. Talvez por um animal. Talvez por alguém escondido entre as sombras. A mata era densa e permitia esconderijos infinitos. O parque tinha apenas 2 acessos oficiais, mas incontáveis brechas laterais que davam para vielas da região. A polícia não tinha como controlar tudo. Esse parque é ideal para predadores, disse Douglas baixinho, quase para si mesmo. Enquanto caminhavam pela trilha onde Camila foi encontrada, uma guarda ambiental se aproximou deles. Ela parecia abatida, nervosa, segurando uma prancheta com firmeza demais. Era uma mulher jovem, mas com expressão marcada por noites mal dormidas. Eu tenho algo para falar, ela disse, olhando para os lados antes de continuar. Mas prefiro fazer fora daqui. Douglas trocou olhares com Vilar. Havia algo estranho na forma como ela segurava a prancheta, quase como se estivesse protegendo um segredo. Vamos para a entrada, decidiu Douglas. Os 3 caminharam até o portão principal, onde o movimento de policiais e viaturas trazia uma sensação de segurança. Mesmo assim, a guarda parecia desconfortável, como se estivesse sendo seguida pelo próprio ar atrás de si. Meu nome é Cíntia, ela começou. Eu trabalho aqui no parque há 3 anos e
Vocês precisam saber que essa não é a primeira vez que encontramos sinais de alguém que persegue mulheres na mata. Douglas firmou o olhar nela. Explique. Ela respirou fundo. Nos últimos 2 anos, recebemos pelo menos 7 denúncias de mulheres dizendo que estavam sendo observadas ou seguidas por um homem alto, magro, vestindo roupas escuras. Às vezes ele aparecia atrás delas na trilha, outras vezes correndo ao lado sem falar nada. Por que isso não chegou até nós antes? Perguntou Douglas, controlando o tom, mas com firme irritação na voz. Cíntia encolheu os ombros, envergonhada. Porque nunca conseguimos identificar ninguém. Nenhum rosto, nenhum nome. E como nada violento aconteceu oficialmente, acabava sendo só relato verbal. Sabe como é? As pessoas acham que mulher exagera. Douglas teve vontade de xingar. Quantos casos tinham começado assim? Quantas mortes poderiam ter sido evitadas se cada denúncia fosse tratada como um alerta real? Mas tem mais uma coisa, continuou Cíntia, apertando ainda mais a prancheta. Há cerca de 4 meses, encontramos uma barraca improvisada no meio da mata. Alguém estava morando ali. Tinha restos de comida, roupa masculina e recortes de jornal. A maioria falando de assassinatos antigos, principalmente crimes contra mulheres. Douglas sentiu a espinha gelar. E o que fizeram com essa barraca? Perguntou Vilar, já adivinhando a resposta. Cíntia mordeu o lábio inferior. A supervisão mandou tirar tudo. Disseram que não era nada sério. Um morador de rua, no máximo. Douglas fechou os olhos por alguns segundos, respirando fundo, tentando controlar a raiva crescente. Eles tinham destruído a cena. Tinham jogado fora provas preciosas. Tinham eliminado qualquer chance de rastrear o possível assassino. Você lembra onde era a barraca? Douglas perguntou. Cíntia assentiu. Sim, e eu posso levar vocês. Mas eu preciso dizer outra coisa. Douglas esperou. Desde ontem eu sinto que tem alguém andando atrás de mim no parque, e eu sei que não é policial. Eu reconheço passos. E não são desses caras da equipe de vocês. Vilar ficou imóvel, como se estivesse processando algo de forma invisível. Douglas se aproximou dela, mantendo a calma. Cíntia, você acha que o assassino ainda está aqui dentro? Ela hesitou, depois respondeu. Eu acho que ele nunca saiu. O silêncio que se instalou logo depois foi quase físico. O vento parou. As folhas deixaram de se mexer. Até o canto dos pássaros pareceu cessar. Douglas sentiu o coração pesado, mas a missão clara. Se havia um predador naquele parque. Ele tinha acabado de cometer o seu primeiro erro, permitir que a polícia soubesse de sua existência. E se ele realmente ainda estava lá dentro, escondido, observando, esperando, então o jogo tinha começado. E ele não pretendia perder. Eu voltei para casa quase de madrugada naquele dia, a mente pesada, os olhos ardendo, aquela sensação de que alguma coisa estava fora do lugar. E não era só o caso em si, era algo na atitude das pessoas. Nem os policiais mais antigos falavam muito, como se houvesse um tipo de superstição pairando no ar. Como se o próprio Parque do Estado, com suas trilhas longas, árvores densas e silhuetas que se moviam com o vento, estivesse vivo de algum jeito, observando tudo. Eu não acreditava em nada disso, claro. Sou policial, sempre fui. Aprendi a trabalhar com fato, não com medo. Mas naquela época, mesmo eu tinha dificuldade de respirar quando entrava ali. Era como se houvesse uma presença, uma espécie de silêncio carregado. Ao caminhar, você jurava ouvir passos atrás. Quando virava, não tinha ninguém. Mas a sensação não ia embora. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, eu estava no DP. O caso já era o mais comentado entre as equipes. Só que ninguém falava abertamente. Era aquele cochicho rápido, aquele olhar torto. A vergonha de admitir que estávamos lidando com algo que ninguém conseguia ainda entender. Mulheres desaparecidas numa velocidade crescente, testemunhas falando de um homem aparentemente comum, mas com um comportamento estranho e nenhuma linha concreta para seguir. Só rastros vagos, descrições confusas e um padrão que começava a tomar forma, mas que ainda era impossível de segurar. Eu sentei na minha mesa, joguei as pastas abertas e comecei a refazer tudo.
nome por nome, foto por foto, local por local. Uma das vítimas tinha desaparecido numa trilha lateral do parque. Outra, num ponto de ônibus próximo da Zona Sul, onde o homem ofereceu ajuda. Outra, num encontro marcado. O padrão ainda era incompleto, quebrado, como se ele tivesse prazer em confundir a polícia, em desmontar qualquer caminho claro. E aí tinha aquela coisa, aquela frieza. A forma como ele abordava as vítimas era calculada, não tinha improviso, era método. Um tipo de engenharia do mal. Ele sabia como manipular, como parecer confiável, como construir a primeira camada do ataque, a confiança. Era só depois que a persona caía, que surgia o predador. Peguei o carro oficial e fui até o Parque do Estado novamente. Eu precisava observar o terreno com a clareza do dia. Queria reconstituir cada passo. Não dá para investigar sentado numa sala. O caso pedia rua, mato, terreno úmido. Pedia que eu sentisse o ambiente como ele sentia. Quando cheguei, o sol estava nascendo e os primeiros raios passavam pelas árvores altas, deixando sombras longas, quase humanas. A trilha estava vazia, exceto por uma funcionária da limpeza que me olhou com desconfiança. Eu mostrei a identificação, perguntei se ela havia visto algo estranho nos últimos dias. Ela hesitou antes de responder. Isso já era um sinal. Doutor, estranho tem todo dia aqui, ela disse. Mas teve um homem, sim. Alto, magro. Ficava parado ali, perto da entrada da trilha grande. Não estava fazendo nada. Só olhando para as mulheres que passavam. Era a primeira descrição real do suspeito, no local exato onde uma das vítimas desapareceu. Perguntei como ele se vestia. Ela respondeu que usava roupas comuns, calça jeans, camiseta clara, boné. Nenhum detalhe chamativo. Isso fazia sentido. Psicopatas raramente querem atenção. Eles querem invisibilidade, querem ser indistinguíveis na multidão. E isso era o mais perigoso nele. Ele parecia normal. Continuei andando. As folhas caídas amorteciam meus passos. O cheiro de terra molhada tomava o ar. Quanto mais eu avançava, mais eu percebia por que ele escolheu aquele lugar. Era perfeito. Trilhas isoladas, trechos sem iluminação, curvas que tiravam totalmente a visão de qualquer pessoa a mais de 5 metros de distância. Um terreno onde uma pessoa podia gritar durante 5 minutos e ninguém ouviria nada. Eu segui até o ponto exato onde o corpo da jovem havia sido encontrado. A terra ainda estava remexida. A polícia já tinha recolhido tudo, mas marcas permanecem. Ali, no chão, havia pequenos detalhes que não tinham sido mencionados no relatório. Um pedaço de galho quebrado em um ângulo estranho, como se alguém tivesse pressionado o peso ali. 2 passos adiante, um risco na terra, não natural, feito por algo metálico. Possivelmente um cinto ou acessório arrancado durante a luta. Eu respirei fundo e me abaixei, observando os detalhes. Era claro que ela tinha tentado correr, e ele a puxou de volta. A direção das marcas dizia tudo, e ali, naquele ponto exato, eu percebi que ele já tinha usado aquela trilha antes. Não era a primeira vítima. Ele conhecia o terreno como se fosse o quintal de casa. Sabia onde esconder, onde atacar, onde desaparecer. Voltei para a delegacia com uma certeza. Ele usava o parque como um território pessoal, um local que dava a ele sensação de domínio. Psicopatas funcionam assim. Eles possuem o que chamam de zona de conforto, ambientes nos quais operam com total segurança. Quando cheguei no DP, o delegado me chamou para a sala dele. Disse que mais 2 mulheres tinham procurado a polícia para relatar abordagens suspeitas de um homem com características semelhantes. E o mais assustador, ambas foram abordadas fora do parque. Ou seja, ele estava expandindo o território. Eu respirei fundo. O caso estava crescendo de um jeito que só acontece quando o criminoso perde o controle da própria compulsão. Psicopatas assim seguem uma linha previsível. Começam com cuidado, depois se tornam audaciosos e, por fim, incontroláveis. Peguei as fichas das 2 mulheres. 2 relatos parecidos. Ele ofereceu ajuda. Ele foi simpático. Ele conduziu a conversa como se estivesse acostumado.
Ele tentou convencê-las a acompanhá-lo até um local mais isolado. As duas desconfiaram e recusaram. Ele não insistiu, apenas se afastou, mas sorrindo. E isso me incomodou profundamente. Porque significava que ele estava testando, experimentando, buscando o momento ideal. Ele queria perfilar a vítima certa. Passei o resto do dia montando uma linha do tempo, cruzando horários, rotas, horários de ônibus, imagens ruins de câmeras de segurança da época. Aos poucos, as peças iam se encaixando, mas ainda faltava o mais importante: o rosto, o nome, a identidade real daquele homem. E então, já no meio da noite, revisando os relatos pela 1000ª vez, percebi um padrão que ninguém havia notado antes. Ele sempre escolhia mulheres que estavam emocionalmente vulneráveis. Era isso. Esse era o gatilho dele. Ele não escolhia só pela oportunidade física, mas pela fragilidade emocional. Era um predador psicológico. Assim que percebi isso, eu entendi o que viria a seguir. Entendi que ele não ia parar. Entendi que o número de vítimas poderia duplicar em semanas. Entendi que o parque seria de novo palco de horrores. E entendi que a caçada tinha começado de verdade. E eu, Douglas, policial da velha guarda, acostumado com casos pesados, estava entrando numa guerra psicológica contra um homem que não tinha nenhuma fronteira moral. E essa guerra estava apenas no começo. A segunda testemunha apareceu de forma completamente inesperada, quase como se tivesse sido arrancada de um esconderijo emocional no qual permanecera enclausurada por mais de 1 ano. Quando a vi sentada na recepção da delegacia, percebi imediatamente que havia algo profundamente quebrado nela. Seus olhos estavam afundados, não pela falta de sono, mas por algo muito mais corrosivo: culpa, trauma. A sensação de que havia sobrevivido a algo que não deveria ter sobrevivido. Seu nome era Patrícia, 27 anos, manicure, moradora da Vila Medeiros. Ela não estava ali por conta própria. Veio trazida por uma amiga, pressionada depois que a notícia de uma nova vítima encontrada no Parque do Carmo ganhou as manchetes da manhã. Era como se o passado a tivesse perseguido até finalmente alcançá-la pelas costas. Quando entrei na sala para ouvi-la, ela mal conseguia me encarar. Seus dedos tremiam, roçando uns contra os outros com uma velocidade nervosa, enquanto raspavam as unhas artificiais mal coladas. E foi então que ela disse, com a voz mais baixa que já ouvi durante minha carreira: "Ele tentou me matar também." As palavras caíram pesadas, mas nenhum de nós demonstrou surpresa. Não naquele momento. Já desconfiávamos desde o início que havia sobreviventes soltos por aí, pessoas que escaparam por centímetros de uma execução violenta e silenciosa. Mas ninguém queria falar. O medo fazia o serviço sujo para o assassino. E Patrícia, até aquele instante, era mais uma dessas sombras que preferiam o silêncio ao confronto com o próprio passado. "Me conta como foi", pedi, tentando manter a voz firme, mesmo sabendo que aquele relato teria um impacto brutal na linha investigativa. Ela respirou fundo, fechou os olhos e começou a narrar. O que ouvi superou qualquer expectativa de horror. Tudo começou meses antes. Ela disse que conheceu o homem, ainda sem nome, ainda um fantasma na investigação, numa rua movimentada da Penha, próximo à estação de ônibus. Ele era educado, apresentava-se de forma tranquila, falava com suavidade, mas com extrema precisão. Nunca gaguejava. Nunca parecia ansioso. Ele dominava a comunicação como quem ensaia cada sílaba. Até aquele momento, isso era apenas mais um detalhe, mas viraria uma das chaves mais importantes do perfil psicológico que estávamos montando. Patrícia contou que ele se aproximou elogiando o cabelo dela, dizendo que combinava com o formato do rosto. Depois comentou sobre a mochila que ela carregava e como achava impressionante ver mulheres tão dedicadas ao trabalho. Ele não falava de forma vulgar, não olhava para o corpo dela como a maioria dos homens fazia. Ele olhava fixo para os olhos, algo que na hora pareceu respeito, mas depois ela entendeu como sendo cálculo. Ela disse que gostou, que achou simpático, que riu, que conversou. E isso doeu nela mais do que qualquer outra coisa. A culpa de ter confiado. Ela aceitou entrar no carro dele quando ele ofereceu uma carona. E assim,
começou o que viria a ser um dos relatos mais completos da investigação. O carro era simples, um Gol vermelho velho com bancos rasgados e cheiro de gasolina. Nada nele denunciava luxo, poder ou qualquer tipo de personalidade marcante. Isso também era calculado. O homem não queria ser lembrado. Não queria que ninguém fosse capaz de fazer um retrato mental muito claro. Ele apagava sua presença, se transformava num borrão humano. No trajeto, ele começou a falar sobre a vida dele. Ou melhor, sobre uma vida inventada. Disse que trabalhava com eventos, que vivia correndo para lá e para cá, que o carro era só provisório. Disse que morava perto do Parque do Carmo, e foi isso que fez Patrícia aceitar a rota. Ela disse que também morava naquela região e achou conveniente. Mas quando o carro entrou num caminho de terra, algo finalmente fez o alarme interno dela disparar. Ela tentou perguntar para onde estavam indo, mas ele respondeu com uma calma tão absurda que parecia anestésica. Só um atalho, ele disse, e sorriu. Quando ela descreveu esse sorriso, eu senti a sala ficar menor. Ela disse que não era um sorriso feliz, nem maldoso, era vazio. Um sorriso que imitava a humanidade, mas não tinha alma. Uma máscara. Ele levou o carro até uma clareira não muito longe da trilha principal, e então desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Patrícia disse que conseguiu ouvir o próprio coração batendo dentro dos ouvidos. Você é muito bonita, ele disse. E nesse instante a voz dele mudou. Não era mais suave, não era mais simpática, era fria, quase robótica. Ele tirou algo do porta-luvas, ela não conseguiu ver na hora o que era. Só depois entenderia que era uma corda. Quando tentou abrir a porta, descobriu que as travas estavam acionadas. Ela começou a chorar, implorar. Mas ele não reagia emocionalmente a nada. Permanecia sentado, olhando para ela como quem observa um objeto. E foi aí que tudo mudou, o que acabou salvando a vida dela. Ele se distraiu por alguns segundos tentando ajustar algo no banco, e Patrícia aproveitou para empurrar o corpo dele com força, usando os pés. Ele bateu a cabeça no volante e perdeu o equilíbrio. Ela conseguiu destravar a porta, caiu no chão e saiu correndo, ouvindo os gritos dele atrás dela. Volta aqui! Volta aqui! Ela correu pela mata sem olhar para trás, tropeçando, arranhando os braços, mas sem parar. Quando finalmente alcançou uma estrada asfaltada, foi socorrida por um casal de idosos que passava de carro. Eles a levaram até um hospital, e então começou o ciclo típico: medo de denunciar, vergonha de explicar, pavor de se tornar alvo. Ela voltou para casa e ficou em silêncio. Silêncio por meses. Agora, sentada na nossa frente, ela finalmente tinha quebrado esse pacto de autoproteção que a mantinha prisioneira. E a partir do relato dela, algo crucial ficou claro. O assassino não matava todas as vítimas. Ele selecionava, ele escolhia, ele observava, ele testava, ele se excitava com o controle, não só com o ato final. Algumas mulheres serviam como experimento, como ensaio, como laboratório emocional. Essa revelação alteraria completamente o rumo da investigação. Mostrava que estávamos lidando com um predador metódico, disciplinado, extremamente confortável com a própria violência. Peguei o relatório e comecei a anotar todos os detalhes que dela fluíam como um desabafo represado. Ele tinha cicatriz na mão esquerda. Usava perfume forte, mas barato. Tinha mania de estalar o pescoço. Dirigia com as duas mãos muito rígidas no volante. Limpava o suor da testa o tempo todo. Falava como se estivesse imitando as emoções humanas, e não realmente sentindo. Quanto mais Patrícia descrevia, mais claro ficava que ela lembrava muito mais do que imaginava. A mente dela tinha registrado detalhes essenciais para a investigação, mesmo sob trauma extremo. Quando a entrevista terminou, ela desabou. Começou a chorar compulsivamente, com o rosto enfiado nas mãos. 2 policiais a ajudaram a sair da sala. Eu fiquei sozinho por alguns segundos, apenas olhando para a cadeira vazia e pensando no que tínhamos acabado de ouvir. A partir dali, a investigação mudou de patamar.
Agora não buscávamos mais apenas um assassino. Estávamos lidando com um psicopata estruturado, altamente funcional, socialmente invisível e com um padrão de aproximação extremamente calculado. E pior, ele estava evoluindo, começando a cometer erros, começando a ficar ousado demais, começando a testar limites. E isso só significava uma coisa: o próximo ataque estava muito perto de acontecer. A primeira luz da manhã entrava pelas janelas da delegacia, mas nada nela sugeria um novo começo. Pelo contrário, tudo ali parecia carregado por uma camada espessa de cansaço, como se cada parede tivesse testemunhado em silêncio todas as noites mal dormidas dos investigadores. Douglas entrou devagar, arrastando uma pasta abarrotada de laudos, relatórios e fotografias. Dormira 2 horas, talvez menos, mas seus olhos, apesar do vermelho nas pálpebras, estavam mais vivos do que nunca. O caso começava a exceder o limite do macabro, penetrava agora no terreno do impossível de esquecer. Ele seguiu direto para a sala de análise, onde a equipe já estava reunida ao redor de uma mesa grande, coberta por mapas da zona norte de São Paulo, especialmente a região do Parque do Estado, Jabaquara, Vila do Encontro e Redondezas. Pequenas marcações vermelhas indicavam pontos onde vítimas tinham sido abandonadas. Havia ali um padrão que Douglas conseguia sentir quase como um cheiro, mas que ainda escapava à lógica. O perito Emanuel foi o primeiro a notar a presença dele. Douglas chamou com um olhar carregado. Precisamos conversar sobre a última vítima encontrada. Douglas soltou a pasta sobre a mesa. Qual delas? Perguntou, sabendo que a resposta não o deixaria respirar melhor. Emanuel respirou fundo. E a menina encontrada na trilha 6, a jovem de 19 anos. O laudo final saiu agora. E... bom, há algo que você precisa ver. Ele abriu o envelope e estendeu um conjunto de fotos detalhadas. Douglas analisou cada uma, sentindo o estômago se contrair. Os ferimentos eram iguais aos dos casos anteriores. Método, frieza absoluta, controle total sobre a vítima. Mas havia uma diferença importante. Marcas circulares nos pulsos, como se ele tivesse usado algo diferente para amarrá-la, murmurou Douglas, inclinando-se. E o padrão da violência mudou. Exato, Emanuel confirmou. A intensidade aumentou. Ele está escalando. Douglas recostou-se por alguns segundos. Isso significa que ele está perdendo o controle. Ou ganhando confiança, retrucou Emanuel. Essa frase ficou no ar como fumaça tóxica. Douglas sentiu pela primeira vez desde o início da investigação que estavam perto, perigosamente perto, de um limite, o do predador e o dele mesmo. Douglas espalhou as fotos sobre o mapa. Cada vítima, cada ferimento, cada trilha no parque, tudo precisava se conectar de alguma forma concreta. Mas o que surgia diante dele não era apenas o mapa de um criminoso. Era, de certo modo, um diário de predador, escrito com rastros de terror. Havia algo simbólico na forma como o maníaco escolhia seus locais. As trilhas mais fechadas, os pontos onde a mata se adensava, áreas onde o som se perdia com facilidade. Ele não atacava por impulso. Não era aleatório. Era um homem que conhecia o parque profundamente, talvez desde criança, talvez porque morara perto, ou trabalhara em algum lugar na região. Alguém que transformara aquele espaço público em seu santuário doentio. Douglas arrastou o dedo sobre o mapa. Ele cria corredores naturais, murmurou. Marcou 3 trilhas diferentes, todas próximas à represa. Aqui, aqui e aqui. Ele sempre leva para um dos 2 lados mais ermos. Caminhos que quase ninguém usa, exceto quem conhece de verdade o terreno. A inspetora Marisa cruzou os braços. Então ele sabe onde ninguém vai ouvir nada, onde ninguém vai ver nada. Douglas assentiu. Ele caça lá e abandona aqui. Como você sabe? Ela perguntou. Porque todas as vítimas apresentam marcas de arrasto na região posterior das pernas, e as folhas encontradas nos cabelos são de uma espécie que só cresce perto da área mais interna da mata. Ele leva para dentro e volta pela trilha com o corpo.
Silêncio absoluto tomou a sala. Era como se todos tivessem percebido que conheciam menos o parque do que aquele monstro. A investigação prosseguiu com Douglas, mergulhando nos arquivos antigos. Ele solicitou prontuários médicos da região, boletins de ocorrência de desaparecimento, registros de homens com perfil agressivo, histórico de violência sexual, moradores de rua que circulavam perto do parque, ex-seguranças particulares, antigos funcionários do zoológico, guardas do parque, jardineiros, cuidadores. Nada. Nada que se encaixasse perfeitamente no padrão. Até que algo chamou sua atenção. Um conjunto de casos antigos da década de 90, arquivados como agressões sem autoria, envolvendo mulheres que foram perseguidas e atacadas na área do entorno do parque. As descrições físicas eram vagas, mas um padrão nas declarações saltava aos olhos. Ele sabia para onde correr. Ele desapareceu como se já conhecesse o caminho. Douglas apertou os pastéis amarelados entre os dedos, tentando imaginar o rosto daquele fantasma que assombrava o parque há tanto tempo. Ainda não tinha nome, ainda não tinha rosto, mas aquele padrão antigo era um rastro, pequeno, mas era. Marisa, chamou. Quero que localize todas as pessoas que trabalhavam no parque nessa época. Guardas, fiscais, manutenção, limpeza, todo mundo. Ela assentiu e saiu rapidamente. Douglas ficou sozinho por um tempo. Só ele, o mapa, as fotos e o peso crescente do caso. O tipo de caso que te acompanha para casa, que entra com você no chuveiro, que te acorda às 3 da manhã porque você jurou ouvir passos na sala. O tipo de caso que transforma um policial. Ou destrói. Horas depois, Marisa voltou com uma pilha imensa de arquivos. Ela pousou tudo sobre a mesa. Consegui nomes, mais de 40, mas 3 deles são interessantes. Douglas pegou a lista e ali estava. 1. Um ex-segurança do zoológico, demitido por comportamento agressivo. 2. Um jardineiro que abandonou o emprego repentinamente após denúncias não confirmadas de assédio. 3. Um monitor ambiental que desapareceu dos registros públicos depois de 2001. Douglas sentiu aquele frio na nuca, o mesmo frio que sentira anos antes, quando encontrou seu primeiro corpo mutilado numa chacina. Instinto. Algo ali era importante. Vamos cruzar esses nomes com moradores próximos, disse ele. E puxar antecedentes, entrevistas antigas, qualquer coisa. Ele está aqui no meio, Marisa. Eu sinto. Enquanto isso, na outra sala, Emanuel chamava Douglas novamente. Tem mais uma coisa sobre a última vítima. Encontramos um resíduo de perfume no pescoço dela. Douglas franziu o senho. Perfume? O agressor usava perfume? Não qualquer perfume, disse Emanuel, mostrando o frasco de evidência. Um floral amadeirado, bem específico. Douglas sentiu a mente se iluminar. Perfume significava cuidado. Significava vaidade, significava ritual. Esse cara, murmurou, ele não quer só subjugar. Ele quer encenar, transformar o momento em algo importante para ele, quase uma cerimônia. É um psicopata ritualístico, completou Emanuel, e está evoluindo. Douglas esfregou o rosto com força. A cada peça nova que surgia, ele sentia o peso da responsabilidade aumentar. Não podia parar, não podia hesitar. Cada minuto poderia significar uma nova vítima. E o relógio não parava. Jamais. No final da tarde, quando a sala já estava mergulhada numa luz baixa e amarelada, Douglas estava sozinho revisitando as fotos mais uma vez. O número delas aumentava. O padrão se solidificava. Os olhos das vítimas, todos iguais. Olhos que pareciam pedir ajuda a ele, mesmo mortos. Ele respirou fundo. Aquela era a parte que ninguém ensinava na academia, ninguém colocava nos manuais da polícia. O peso moral de perseguir um predador que parecia viver nas sombras. Um homem invisível. Um fantasma com gosto pela dor. Mas Douglas era um caçador também. Não do mesmo tipo, claro, mas ainda assim um caçador. E agora ele tinha um mapa. Tinha padrões, tinha nomes para investigar, tinha sinais para seguir. E tinha uma certeza cada vez mais forte de que, ao final da caçada, um dos dois não sairia inteiro.
Com o punho cerrado sobre o mapa, ele sussurrou para si mesmo, e apenas para si mesmo: eu vou te achar. Nem que eu tenha que mergulhar nesse parque com as próprias mãos. E naquele instante, a caçada começou de verdade. Eu já tinha visto investigações darem errado antes, mas nunca tinha sido o meu erro que colocava uma cidade inteira em risco. Aconteceu numa manhã abafada de quinta-feira, quando o ar dentro da delegacia parecia mais pesado que o clima no Parque do Estado depois de um corpo encontrado. Eu tinha dormido 3 horas, no máximo. A cabeça latejando, o corpo pedindo descanso, mas o caso, aquele caso, consumia cada fibra mental que eu tinha. E foi nesse estado que eu fiz o que nenhum investigador deveria fazer. Eu forcei uma narrativa antes das provas. A suspeita surgiu num cruzamento apressado de informações. Uma testemunha ocular que alegava ter visto um carro vermelho parado nas imediações do parque na noite em que Fernanda desapareceu, combinada com um sujeito que tinha histórico de violência sexual e que havia sido flagrado dirigindo um carro parecido semanas antes. Em condições normais, eu teria respirado fundo, tomado café, revisado tudo 2 vezes. Mas não naquele dia. Não depois de ver o rosto destruído da terceira vítima. Não depois de ouvir a mãe chorando nos corredores. Eu precisava de um avanço, algo que me dissesse que não estávamos correndo em círculos. Quando trouxemos o suspeito, o tal Paulo Ricardo, ele nem parecia entender por que estava ali. Era meio perdido, meio lento, meio desligado da realidade. Eu já tinha lidado com muitos assim, caras que fingiam inocência com o rosto de coitado. Fiz o interrogatório inteiro acreditando que ele estava encenando, só que eu estava errado. A primeira falha veio quando tentaram confirmar o horário de trabalho dele na noite do crime. Eu estava convicto de que ia pegar ele na mentira, mas não peguei. O sujeito estava registrado num serviço de entrega de gás e, para piorar, o aplicativo deles guardava localização automática. Ele estava a mais de 15 quilômetros do parque. O álibi era sólido. Sólido demais. E eu comecei a suar frio no interrogatório. Não por causa dele, mas por causa de mim. A segunda falha foi ainda pior. A testemunha que mencionou o carro vermelho recuou. Disse que estava com medo de se envolver. Depois disse que não tinha certeza se era vermelho ou laranja. Depois disse que não lembra mais direito. A testemunha evaporou em contradições diante dos meus olhos, como se tivesse derretido sob o calor da própria insegurança. E ali, naquele momento, a ficha caiu. Eu tinha construído um suspeito em cima de fumaça. O delegado me chamou na sala dele assim que tudo veio à tona. A porta fechou, e o silêncio quase me sufocou. Douglas, você errou, ele disse. Não é sobre seu orgulho, é sobre o tempo que perdemos. Enquanto prendíamos o homem errado, o verdadeiro está lá fora. E ele estava certo. Esse erro virou notícia em algumas horas. Um vazamento interno, não vinha ao caso quem fez, plantou nas redações que um suspeito havia sido detido. A imprensa montou uma festa barulhenta em cima disso. E quando o sujeito foi liberado por falta total de provas, a mesma imprensa caiu matando. Manchetes dizendo que a Polícia Civil estava perdida, críticas sobre a incompetência da linha de investigação, a opinião pública enfurecida. E o pior de tudo, o maníaco do parque, seja lá quem fosse, agora sabia que estávamos mirando na direção errada. Naquela noite, voltei ao parque sozinho. Não era recomendado, não era seguro, mas era necessário. Caminhei pelas trilhas escuras, o som dos galhos estalando sob meus pés e o vento batendo nas árvores como se sussurrasse coisas. Ali, no meio daquele silêncio opressor, eu percebi meu maior medo. E se meu erro tivesse dado tempo suficiente para ele atacar de novo? Deitei no banco de madeira que servia de descanso para corredores. Fechei os olhos. Tentei reconstruir tudo. Cada passo, cada cena, cada pista que coletamos. E então algo me atingiu. Estávamos olhando para carros, testemunhas, movimentações, mas não estávamos olhando para o padrão psicológico, para o motivador, para a raiz da monstruosidade. Meu erro não tinha sido só suspeitar da pessoa errada. Meu erro tinha sido perseguir uma narrativa superficial, e não o comportamento do predador.
Voltei para a delegacia como se estivesse carregando o parque inteiro no peito. Abri o mapa, coloquei todas as vítimas, horários, datas, rotinas. E ali, pela primeira vez, percebi algo que ninguém tinha notado. Não era um ataque aleatório. A seleção tinha lógica. A movimentação tinha padrão. O monstro não atacava quando queria. Ele atacava quando estava confortável. E graças ao meu erro, agora ele estava mais confortável do que nunca. Eu sempre acreditei que todo assassino deixa escapar alguma coisa. Um detalhe mínimo, uma fresta microscópica por onde a verdade começa a vazar. No caso do Parque do Carmo, essa fresta parecia teimar em não existir. Mas era isso que tornava a coisa toda tão inquietante. Ninguém é tão perfeito assim. Nem mesmo alguém capaz da brutalidade que eu vinha acompanhando cena após cena, corpo após corpo. Na manhã daquele dia, algo mudou. A sala de análise estava silenciosa. Só se ouvia o zumbido das lâmpadas frias e o arrastar de papéis. Eu estava revendo pela 10ª vez o laudo de uma das vítimas mais recentes. Uma jovem de 22 anos, estudante de enfermagem. A brutalidade fora semelhante às demais, mas havia algo diferente. Sinais de imobilização mais firmes, marcas circulares nos pulsos, como se o agressor tivesse usado algum tipo de cordame improvisado. Até aí, nada novo. Mas, ao ampliar as fotos, notei uma fibra azul turquesa presa sob a unha. Algo sintético, fino, elástico. Vesti as luvas, peguei a lupa e examinei de novo. Fibra de mochila, de banco de carro, de roupa. Era impossível determinar ali, mas era o primeiro elemento físico realmente distinto entre uma vítima e outra. Chamei o perito Luiz. Uma fibra têxtil, ele disse, ajustando os óculos. Azul turquesa. Vê algo familiar? Ele franziu a testa. Não é comum em roupas. Isso parece mais algo esportivo. Talvez barraca, rede, equipamento de acampamento. Aquilo acendeu uma luz incômoda. O parque era grande. Tinha trilhas profundas, áreas de mata fechada, espaços pouco frequentados. E apesar disso, ninguém jamais relatara ver alguém acampado por lá. Um homem sozinho com esse tipo de material chamaria a atenção. Então, como esse fiapo fora parar nas mãos de uma vítima? Foi quando minha mente voltou ao começo do caso. A primeira vítima encontrada viva, uma exceção na sequência brutal, havia mencionado algo que, na época, não parecia significativo. Ele tinha um cheiro de mato molhado e de borracha, daqueles elásticos de prender coisas. Na correria da investigação inicial, aquilo se perdeu entre depoimentos e urgências. Agora, cruzado com a fibra azul, a frase ganhava corpo. Pedi para reabrirem os áudios da sobrevivente. Voltei a ouvir tudo, pausando, anotando, repetindo. Em determinado momento, ela descreve uma sensação estranha durante o ataque. Pensei que ele fosse me amarrar com uma corda normal, mas era um negócio liso que tinha feito um estalo quando esticou. Luiz olhou para mim e completou. Isso é elástico de amarração, tipo aqueles usados para prender carga em moto. Moto. A palavra ficou martelando na minha cabeça. Revisitei nossas anotações. A maior parte das testemunhas que viram alguém suspeito na região descrevia vultos, sombras, alguém de boné, alguém caminhando rápido. Nada concreto. Mas 2 delas, que eu mesmo entrevistei, faziam menção indireta a uma moto. Não que tivessem visto o agressor sobre ela, mas sim barulhos de motor acelerando em horários estranhos, em área onde, teoricamente, motocicletas não deveriam entrar. Voltei para a sala principal. Quero todos os registros de motos vistas nos arredores do parque no último mês. Todas. Placas suspeitas, denúncias, apreensões, barulhos relatados. Tudo que for motocicleta eu quero na mesa. Ordenei. Os agentes trocaram olhares. Era trabalho para semanas, eu não ligava. Precisávamos de um fio para puxar. Ao final da tarde, uma pilha de relatórios improvisados estava diante de mim. A maior parte irrelevante. Adolescentes cortando caminho com motos. Entregadores perdidos, motos furtadas abandonadas. Até que encontrei um pequeno relatório do 48º BPM, datado de 3 semanas antes.
Um policial local havia abordado uma moto estacionada de forma suspeita perto da entrada da trilha leste, justamente a mais usada pelo assassino. A descrição da ocorrência era curta, quase preguiçosa. Honda NX4 Falcon preta, placa coberta com fita isolante, condutor masculino, 30 a 40 anos, evasão após ordem de parada. O policial relatava que tentou se aproximar, mas o suspeito arrancou com violência. Não havia foto, não havia placa, não havia rosto, só a moto. Mas para mim, aquilo era ouro. A Falcon preta era um modelo resistente, silencioso o suficiente para trilhas e forte o bastante para escapadas rápidas. A fibra azul poderia ter vindo de bagageiros elásticos instalados na traseira, e a escolha do local, exatamente onde a maioria dos corpos havia sido deixada, era o primeiro ponto realmente sólido da investigação. Chamei o subcomandante e apresentei. Esse cara está usando moto, está usando equipamento de carga elástica, está entrando por acesso lateral e está fazendo isso há semanas. Pode ser coincidência. Não é. Nada neste caso é coincidência. Ele suspirou, puxou uma cadeira, olhou cada página. E o perfil dele bate com alguém que usa esse tipo de locomoção. Sozinho, rápido, conhecendo a região. Exato. Montamos um novo mapa, agora com foco nos possíveis trajetos de entrada e saída com motocicleta. A equipe de geoprocessamento cruzou dados de horários, distâncias, desaparecimentos das vítimas e tempo médio entre agressões. Descobrimos algo perturbador. O assassino tinha um padrão de circulação. Ele repetia trajetos, repetia horários, repetia pontos de fuga. Não era impulsivo, não era caótico, ele era metódico. E quando cruzamos as ocorrências, os relatos acústicos e o depoimento da única sobrevivente, percebemos outra coincidência. Quase todos os ataques ocorreram em dias de semana, especialmente terças e quintas. Um criminoso que só age em dias específicos é alguém com rotina, trabalho, compromissos, horários fixos. Alguém que, depois de cometer atrocidades, volta para sua vida como se nada tivesse acontecido. Talvez um emprego que permitisse sumir algumas horas no período da tarde. Talvez alguém que conhecesse profundamente os caminhos internos do parque. Só isso explicaria a velocidade das fugas. Começamos a levantar perfis possíveis. Motociclistas solitários da região, homens com histórico de agressão, pessoas que conheciam trilhas de moto, profissionais que saíam do trabalho nos horários compatíveis. Era um mar de suspeitos. Mas a Falcon preta estreitou muito o funil. O clímax desse avanço veio às 22 horas daquele dia. Eu já estava quase indo embora quando um investigador jovem, quase estagiário, entrou correndo na sala com um envelope amarelado. Delegado Douglas, acho que isso é importante. Dentro havia uma série de fotos tiradas por câmeras municipais próximas das entradas laterais do parque. Em uma delas, desfocada, granulada, quase inútil, aparecia um vulto sobre uma moto preta com o mesmo tipo de bagageiro elástico azul. A imagem não mostrava o rosto. Não mostrava a placa. Não mostrava quase nada. Mas mostrava a direção. Mostrava o horário. 16h52. E mostrava o detalhe mais importante de todos. O motoqueiro voltava sempre para o mesmo lado, sempre para o mesmo bairro. Naquele momento, pela primeira vez desde que o caso começou, senti que o cerco estava começando a se fechar. Não completamente. Ainda havia um longo caminho. Mas agora tínhamos uma trilha real, concreta, fria e cruel. E trilhas, eu aprendi ao longo da carreira, sempre levam a alguém. A madrugada avançava com um silêncio estranho, um daqueles silêncios que não tranquilizam. Ao contrário, parecem empurrar o ar contra o peito da gente, como se qualquer respiração mais forte pudesse acordar algo que preferia ficar dormindo. No centro de operações improvisado na delegacia, todas as luzes estavam acesas. Telas exibiam mapas, horários, relatórios, e cada detalhe já parecia repetido na cabeça de todos ali. Mas ninguém arredava o pé. Aquela era a primeira vez em dias que tínhamos um fio realmente sólido para puxar. O cerco ao motoqueiro não era mais apenas uma suposição, era o início de uma convergência. Horários compatíveis, localização próxima aos pontos onde as vítimas foram vistas pela última vez,
testemunhas que lembravam de um barulho de moto acelerando no meio do mato. Tudo começava a apontar para o mesmo tipo de movimentação. Não sabíamos ainda se tratava do autor, testemunha, cúmplice ou apenas um desgraçado azarado que passava pelo lugar errado na hora errada. Mas o fato é que nenhum dos desaparecimentos recentes escapava dessa constante. No quadro branco, as anotações tomavam forma como peças rígidas de um quebra-cabeça sinistro. Eu mesmo fui colocando os horários com caneta marca-texto, conectando linhas, criando setas, reforçando intervalos de tempo. A capitã Vanessa, que comandava a equipe de inteligência, ficou ao meu lado analisando um relatório recém-chegado sobre possíveis rotas de fuga entre o parque e bairros periféricos, onde motos conseguiam circular sem chamar tanta atenção. Havia várias ruas estreitas, becos, cortes entre terrenos e até uma antiga obra abandonada que ligava a região a uma rua de terra onde poucas viaturas conseguiam manobrar. O desgraçado conhece a região com as costas da mão, comentei, sem tirar o olho dos mapas. Vanessa concordou usando o laser para indicar uma área mais apagada perto da via principal. Ele entra aqui, corta por essa trilha fechada e sai praticamente invisível na avenida. Se ele realmente está usando essa rota, ele tem familiaridade com o relevo. Provavelmente é alguém que cresceu nas redondezas. Isso me incomodava profundamente. Serial killers que se sentem à vontade com o território geralmente são os mais difíceis de capturar. Eles sabem onde desaparecer, sabem como despistar, se misturam ao ambiente como um animal acostumado a caçar de noite. Era como tentar prender um fantasma. Com os indícios, fechamos 4 possíveis zonas de fuga. Equipes eram despachadas para verificá-las ao mesmo tempo. A comunicação, entretanto, tinha que ser rígida. Nada de alardear. Nada de correr risco de deixá-lo perceber que estávamos afunilando o cerco. Se o autor era tão metódico quanto sugeriam os casos anteriores, bastaria uma mínima falha para ele parar por algumas semanas, esfriar pistas e voltar quando ninguém estivesse olhando. Monstros desse tipo têm paciência, e eu sabia disso melhor do que qualquer um ali. As fotos das vítimas estavam sobre uma mesa ao lado. A maioria delas sorrindo, em eventos simples, em festas, fotos de família. É sempre essa parte que destrói mais fundo. O contraste entre quem eram e o que aconteceram. Pessoas reais com histórias reais, reduzidas a fragmentos de evidências. Quando o olhar caía nessas imagens, eu lembrava do motivo pelo qual não fechávamos os olhos nem por um segundo. Era pessoal. Para mim, sempre foi. Às 3 da manhã, um estalo ecoou na sala quando um rádio chiou vindo da base móvel estacionada perto do parque. Central, aqui, equipe Alfa. Identificamos rastro recente de pneu em área de terra batida. Formato e profundidade compatíveis com moto esportiva. Parece que ele tem usado o mesmo atalho nos últimos 3 casos. Olhei imediatamente para Vanessa, que fez um aceno afirmativo. Era uma pista quente, recente, e sabia que uma trilha de pneu assim não aparecia do nada. Era o tipo de evidência que ficava invisível durante o dia, mas revelada pela lâmina branca da lua. Fui até o corredor, vesti meu colete e preparei o equipamento. Há momentos em que a investigação deixa de ser apenas lógica, ela se torna instinto puro, e o meu estava berrando que a gente tinha que ir agora. Encontramos a equipe no acesso da trilha. A vegetação era densa, com cheiro de mato recém-amassado. As lanternas cortavam o breu enquanto avançávamos devagar. A trilha de pneu era clara no barro úmido. Larga, profunda, repetida. Ele passava ali sempre. Isso aqui não tem mais de 5 horas, disse um dos peritos agachado examinando o formato. O sangue me pulsou nas têmporas. Estávamos perto, muito perto. Seguimos a trilha como quem segue o rastro de um animal ferido, silenciosos, atentos, respirando devagar. A sensação de perseguição é como um nó torcido no estômago. Era quase possível sentir a presença dele no ar, como se estivesse ali, observando de algum ponto da mata, sorrindo do nosso esforço. Depois de uns 10 minutos, encontramos uma área aberta, cercada por árvores curvas que formavam uma espécie de teto natural. No centro,
marcas de pneus em círculo indicando que ele fazia manobras antes de entrar na mata novamente. E bem ali, no chão, um pequeno vestígio metálico. Abaixei, iluminei e peguei com cuidado. Era uma tampa de combustível, daquelas que ficam presas por corrente à carenagem. Tinha vestígios de graxa recente e cheiro forte de gasolina. Ele perdera aquilo durante uma das passagens. Sinal de pressa. Sinal de que estava começando a cometer erros. Esse é o começo, murmurei. Levei a peça de volta ao perímetro, entreguei aos peritos e voltamos ao centro de operações. Era nessas horas no escuro que eu sentia mais claramente como o caso estava corroendo minhas noites, meus pensamentos, minhas memórias antigas. Cada avanço parecia trazer também uma sombra maior, mas não havia tempo para fragilidade. Não quando vidas estavam sempre no limite. De volta à delegacia, juntamos tudo. Horários cruzados, rotas prováveis, direção predominante, padrão de fuga e agora a peça que ele deixou cair. O perfil começava a ganhar contorno. Motociclista experiente, familiar com a mata do parque, provavelmente morador da região, forte, confiante, mas agora cometendo deslizes. O predador estava cansando e a caça se aproximava. Enquanto a equipe trocava informações, senti algo que não sentia desde o início do caso. Chegara à fase em que o inimigo começa a respirar mais rápido que o caçador. Ele sabia que a polícia estava pressionando. Sabia que o território dele estava encolhendo. E quando serial killers se sentem encurralados, apenas duas coisas podem acontecer. Ou fogem, ou aceleram. A última opção era a pior. Mas era exatamente isso que eu temia que ele fosse fazer. E naquela madrugada silenciosa, enquanto o vento balançava os papéis do mapa sobre a mesa, eu tive certeza. O próximo movimento dele estava perto. Muito perto. E nós já estávamos dentro do tabuleiro. A partir do momento em que cruzamos as planilhas de horários, localização e padrões do motoqueiro, o caso ganhou um novo contorno, mais afiado, mais firme, mais decisivo. Não era mais uma figura abstrata circulando pelo Parque do Estado. Agora tinha corpo, hora, trajeto, fronteira de fuga e rotina minuciosamente previsível. Eu, Douglas, já tinha visto esse tipo de virada antes, quando as peças que pareciam soltas começam a se encaixar num desenho quase inevitável. E ali, diante daquele mosaico de dados, percebi que o suspeito não tinha apenas um padrão. Ele tinha um ritmo, como se cada ataque fosse parte de um ritual meticulosamente criado para ser replicado. O primeiro ponto que chamou atenção foi um intervalo recorrente entre 18h40 e 19h20. Em 4 dias distintos, sempre nesse período, ele passava pelo mesmo ponto próximo à ciclovia que margeava a mata. O detalhe que nos fez travar o olhar por mais tempo foi o fato de que ele sempre reduzia a velocidade quando atravessava aquele trecho, como se observasse o fluxo de possíveis vítimas. Cruzamos com relatos de mulheres que caminhavam sozinhas naquele horário e 2 delas lembravam ter visto um homem parado na moto, totalmente imóvel, encarando, segundo uma das testemunhas. A essa altura, já tínhamos o contorno de uma figura, capacete preto fosco, moto popular adaptada com baú, e um comportamento que alternava pressa com contemplação predatória. Não era um improvisador, era alguém que estudava, ensaiava, ajustava, e isso ficou ainda mais nítido quando analisamos as gravações de semáforos próximos. Em 3 dias diferentes, a moto passou pelo mesmo cruzamento com uma diferença de segundos, 18h52, 18h51, 18h53. Essa precisão quase matemática indicava uma rotina rígida. Ou era alguém com uma vida extremamente organizada, ou alguém que transformara o próprio ritual em uma extensão do crime. O investigador Morales puxou a cadeira e se aproximou da tela, cruzando os braços enquanto observava a rota plotada no mapa. Ele mora aqui perto, murmurou. Também acho, respondi, já imaginando que esse tipo de padronização só existia quando o agressor tinha um ponto de origem próximo, algo que reduzisse a chance de imprevistos ou atrasos. E então veio a descoberta que fez a sala inteira se ajeitar na cadeira. Um radar de velocidade capturou a moto sem querer,
pois ela passou acima do limite durante uma dessas rotinas. Não dava para ver o rosto, capacete integral, mas a placa, embora meio borrada, tinha 3 caracteres claramente legíveis. Começamos a rodar todos os registros de motos compatíveis, combinando cor, modelo, região e aqueles 3 números, letras detectados, filtros, tabelas, consultas, e então restaram apenas 7 motos possíveis, 7 pessoas, 7 rotinas, 7 mundos que poderiam esconder um predador. Vamos rodar o nome de cada proprietário com antecedentes, histórico de denúncias, mudança repentina de comportamento, eu disse. Morales digitava sem parar. 5 dos 7 candidatos caíram rápido. 2 tinham mudado de cidade. Um sequer tinha moto há meses. Outro trabalhava em turno fixo dentro de um galpão monitorado. E o último estava com a moto apreendida há semanas. Sobraram 2. E aí o silêncio tomou a mesa. Porque o primeiro era apenas um entregador jovem, ficha limpa, morando numa região distante demais do padrão de movimentação do suspeito. Era improvável, não impossível, mas improvável. O segundo, porém? O segundo tinha uma aura estranha no prontuário. Não por histórico criminal pesado, não era isso, mas por fragmentos, pequenos incidentes, detalhes aparentemente desconectados, uma denúncia antiga de importunação, um boletim de ocorrência sobre comportamento agressivo com uma ex-namorada, relatos vagos de vizinhos sobre sumiços constantes e uma personalidade dupla, segundo um dos depoimentos. Nome: Rogério Mendes da Silva, 34 anos, mecânico autônomo, morador de um bairro a menos de 3 quilômetros do parque. A ficha não mostrava um criminoso estabelecido, mostrava alguém instável, alguém que poderia ter deslizado para um abismo sem deixar rastros formais. E quando vimos sua moto, fotografada anos antes, foi como sentir o peso de uma porta se fechando. Mesmo modelo, mesma cor, mesma adaptação no baú. Seria coincidência? Podia ser. Mas coincidências demais, naquele estágio da investigação, começavam a gritar. Decidimos ampliar a análise, e foi assim que encontramos algo decisivo. Uma imagem de drone da prefeitura, captada por acaso durante uma operação de poda urbana, mostrava um motoqueiro cruzando uma das trilhas laterais do parque. A moto era muito semelhante. E mais, o horário batia com o padrão. E ainda mais, a posição do capacete deixava ver um pouco do pescoço. Pele clara, pequena marca escura na lateral. No interrogatório anterior com Rogério, feito por outra equipe meses antes por causa de uma discussão violenta que ele teve num bar, anotaram uma característica física incomum, uma mancha escura no pescoço. Morales quase se levantou da cadeira. É ele. Ainda não podemos afirmar, respondi tentando conter o impulso, mas a sensação dentro de mim já era a mesma. Decidimos então aprofundar o cerco, desta vez em campo. Sem avisar, colocamos 2 equipes para monitorar o trajeto diário de Rogério. Não podíamos denunciá-lo de imediato. O risco de espantá-lo e perdermos qualquer chance de capturá-lo era enorme. A prioridade máxima era evitar que outra vítima surgisse. No primeiro dia de monitoramento, Rogério saiu de casa às 18h39. No segundo, às 18h41. No terceiro, às 18h40. E em todos os dias, ele passou por trechos que coincidiam com os horários dos ataques antigos, como se estivesse repetindo involuntariamente um ritual que antes usara para caçar. No 4º dia de monitoramento, a equipe notou que Rogério diminuiu a velocidade perto do mesmo ponto onde testemunhas o viram parado, observando mulheres caminhando sozinhas. Ele ficou ali por cerca de 20 segundos, imóvel, sem qualquer justificativa aparente. Não era alguém esperando uma ligação. Não era alguém procurando um endereço. Era alguém observando. Eu, de dentro do carro descaracterizado, senti a garganta apertar. Aquele era exatamente o tipo de detalhe que separa suspeito forte de suspeito quase confirmado. Não estava mais olhando apenas dados. Eu estava vendo o ritual se repetir diante dos meus próprios olhos. Foi então que Rogério acelerou de repente e entrou por um atalho que dava acesso a uma viela estreita. A equipe quase perdeu o contato visual.
Quando o recuperamos, ele estava parado ao lado de um ponto de luz fraco, mexendo no celular. Ele está chamando alguém? Não parece, respondeu o agente ao meu lado. Era como se ele estivesse testando rotas, avaliando fluxos, procurando vulnerabilidades, exatamente como um predador revisita antigos territórios de caça. Voltamos para a central com tudo gravado. Horários, velocidades, desvios, pausas, olhares fixos. Nada disso servia como prova definitiva ainda, mas juntos formavam um desenho extremamente preocupante. E foi nesse momento, enquanto analisávamos a filmagem pela enésima vez, que percebemos algo crucial. No reflexo de uma janela, era possível ver parte do rosto dele quando levantou o capacete por um segundo para coçar o queixo. E ali estava, a mesma mancha escura, na mesma posição captada pelo drone. A sala ficou em silêncio, o tipo de silêncio que antecede uma conclusão inevitável. Morales respirou fundo. Eu cruzei os braços, e todos sabíamos, o suspeito não estava apenas dentro do radar. Ele estava prestes a sair dele, ou para cometer outro ataque, ou para desaparecer. E uma coisa estava clara: o tempo agora era o nosso maior inimigo. A noite anterior à operação tinha um cheiro estranho, como se o próprio ar soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Eu, Douglas, estava no setor de inteligência desde o começo daquele caso, mas naquele dia eu sentia algo diferente. Uma mistura de urgência, medo e aquela adrenalina fria de quando você sabe que está chegando perto de alguém perigoso de verdade. Alguém que não hesitaria em matar de novo. O suspeito, o motoqueiro que aparecia sempre antes, durante ou depois dos crimes no parque e nas regiões periféricas, estava finalmente traçado num padrão concreto. Depois de semanas juntando horários, cruzando imagens e analisando depoimentos, tínhamos pela primeira vez 3 informações que se repetiam de forma perfeita: trajeto, horário e comportamento. E isso, para quem trabalha com investigação, é tão raro quanto o ouro. Naquela madrugada, reunimos toda a equipe da delegacia. A sala de operações estava iluminada só por computadores e pelo projetor, que exibia o mapa da zona norte de São Paulo, com as marcações em vermelho. Cada ponto era um crime. Cada linha, um possível deslocamento. O silêncio era tão pesado que parecia que ninguém queria sequer respirar para não quebrar o raciocínio que vinha sendo lapidado há dias. Eu abri a reunião, segurando pastas grossas, com as fotos das vítimas e os laudos das cenas encontradas. Não porque fosse necessário, todos já tinham visto aquilo inúmeras vezes, mas porque eu queria que ninguém esquecesse o porquê de estarmos ali. Hoje à noite a gente fecha, eu disse com a voz firme. Ou pegamos esse desgraçado, ou ele mata de novo. E dessa vez pode ser pior. O delegado Freitas estava ao meu lado, com o braço cruzado, mudo. Quando ele ficava daquele jeito, era porque estava concentrado no que realmente importava: logística. Ele era o único naquela sala que sabia exatamente quantos homens precisava, onde posicionar, como avançar e qual ponto era mais vulnerável. Ele apontava para o mapa com um laser vermelho, enquanto atualizava as equipes. Ponto 1. Avenida Madzei. Ponto 2. Jardim Tremembé. Ponto 3. Parque Estadual. A voz dele cortava o ar. Ele repete o trajeto quase cirúrgico. A única variação é o tempo de parada. Se formos rápidos, pegamos na subida. Se demorarmos, perdemos de novo. As equipes começaram a revisar equipamentos: rádios, coletes, câmeras táticas, celulares criptografados. Os investigadores que fariam parte das viaturas de aproximação checavam se as viaturas não tinham problemas mecânicos. Nada era mais humilhante do que perder uma captura, porque um carro não pegava na hora. Enquanto isso, eu estava reunido com o setor de análise de dados. Eles trabalhavam com uma precisão quase militar. Esse é o intervalo exato em que ele costuma entrar no parque, disse Nina, nossa analista mais afiada. Entre 19h43 e 19h51. O padrão permanece igual há 3 dias seguidos. Isso não é coincidência. Eu me aproximei da tela. Ali estava o mapa com o deslocamento do suspeito, reconstruído quadro por quadro. Era quase como observar um animal no seu habitat natural,
repetindo movimentos instintivos. E era isso que mais me dava medo, a eficiência dele. Não era um amador, não era impulsivo, era metódico. Peguei o relatório com os horários dos últimos ataques. A simetria era perturbadora. Nenhum serial improvisa tanto assim sem um motivo. Aquilo não era descontrole, era um ritual. Conforme a madrugada avançava, cada equipe recebeu uma função clara. Equipe Alfa, cerco externo, posicionamento ao redor do perímetro. Eles impediriam fugas e monitorariam entradas alternativas do parque. Equipe Bravo, acompanhamento móvel. Viaturas descaracterizadas seguindo o trajeto provável do suspeito. Comandos para não abordar antes da hora. Equipe Charlie, força de contenção. Agentes para incursão a pé nas trilhas internas. Esses eram os que estariam mais próximos do perigo. Eu, central de inteligência. Meu papel era coordenar a coleta de informações em tempo real, atualizar as equipes, monitorar câmeras e interpretar qualquer comportamento inesperado. Era ali que tudo podia desandar, e onde eu precisava manter a cabeça fria. O clima era de guerra silenciosa. Às 4h27 da manhã, fizemos a última reunião de alinhamento. O delegado Freitas falou com uma calma que me incomodava. Senhores, estamos caçando alguém que acredita ser invisível. Isso faz dele ainda mais perigoso. Não subestimem. Ele conhece a mata. Ele conhece o terreno. Ele escolhe vítimas com critério. E, acima de tudo, ele se acha intocável. Todos se olharam por alguns segundos. Não era medo, era foco. Em seguida, cada equipe se dispersou para descansar por algumas horas. A operação começaria oficialmente às 18 horas. Eu permaneci ali, encarando o quadro com a foto do suspeito borrada. Aquela imagem de capacete, óculos escuros, jaqueta preta. Ele parecia um vulto, um fantasma, um predador. Eu me peguei pensando, quem era ele sem o capacete? O que passava na cabeça dele enquanto seguia cada uma daquelas mulheres? Qual era o momento exato em que ele decidia transformar a abordagem em morte? Essas perguntas consomem qualquer investigador, e naquele caso, estavam começando a corroer meu sono. Ao meio-dia já estávamos de volta, todos fardados, cada um com seu equipamento. O clima era de início de operação de alta complexidade. Ninguém sorria, ninguém conversava sobre qualquer coisa além do caso. Era como se a cidade tivesse desaparecido, e só existisse aquela missão. Às 17h45, o sol estava descendo por trás das árvores do parque. A luz alaranjada deixava a área com um aspecto ainda mais inquietante. Os rádios começaram a pipocar. Bravo 1 em posição. Bravo 3 iniciando o patrulhamento silencioso. Charlie aguardando autorização para avançar trilha 2. Alfa fechando acesso norte. Eu respirei fundo. A partir de agora, todo mundo em silêncio absoluto, sem movimentos bruscos, sem abordagem antecipada. Ele tem padrão, mas pode mudar a qualquer segundo. Olhos abertos. O relógio marcava 19h31 quando uma voz atravessou o rádio. Central, aqui é Bravo 2. Um motociclista entrou na Rua das Sempre Vivas. Mesma moto, mesmo perfil. Confirmam. Meu coração deu um salto. Eu chequei a câmera de uma casa próxima, sincronizei com o GPS de uma viatura e capturei a imagem. Jaqueta preta, visor espelhado, moto sem placa visível. Central confirma. É ele. Repetindo. É ele. A sala ficou em silêncio absoluto, nenhuma respiração, nenhuma interferência. A operação tinha começado. E naquele momento eu soube, se errássemos um único passo, alguém morreria naquela noite. O rádio continuava chiando baixo, como se a própria eletricidade tivesse ficado tensa. O motoqueiro, o suspeito que vínhamos caçando havia meses, tinha acabado de entrar na Rua das Sempre Vivas, exatamente dentro da janela de tempo prevista, exatamente no trajeto estudado, exatamente como as análises haviam mostrado. Mas nada em operações reais é simples. Nunca é. Eu mantive os olhos grudados nos 3 monitores da central. Um mostrava o GPS das equipes móveis. Outro exibia frames em tempo real das câmeras de segurança externas e o terceiro carregava o mapa térmico gerado pela nossa inteligência. Ali,
Pequenos pontos pulsavam em amarelo e vermelho, representando cada viatura, cada policial, cada possibilidade de fuga. A voz de Bravo 2 voltou no rádio. Central, confirmando, o indivíduo reduziu a velocidade. Repetindo, reduziu. Pode estar procurando ponto de entrada. Procurei a câmera mais próxima. A imagem tremida mostrava a moto deslizando entre carros quase sem barulho. Ele não acelerava demais, não chamava atenção. Parecia um predador analisando o terreno antes de atacar. Bravo 2, mantenha a distância de 80 a 100 metros, sem aproximação lateral, sem ultrapassar. Ele é sensível à perseguição. Ciente. Enquanto isso, as equipes Charlie e Alpha aguardavam nas bordas do parque. A mata estava escura, com aquela umidade pesada que grudava na pele. A trilha 2, onde já haviam sido encontradas 2 vítimas, parecia um túnel vivo, cheio de sombras que se mexiam como se respirassem. O delegado Freitas estava parado atrás de mim, sem camisa de frio, só com o colete. Ele nunca vestia a jaqueta nessas horas. Dizia que aumentava o calor, e que calor tirava foco. Eu o ouvi respirar fundo. Douglas, você sente isso? Ele perguntou, sem tirar os olhos dos monitores. Sinto. Ele vai agir hoje. Sim. Nina, nossa analista, entrou na sala apressada, segurando um relatório impresso. Eu sabia que se ela vinha correndo, não era coisa pequena. Douglas, olha isso. Ela estendeu o papel para mim. Eu li rápido. 3 vítimas anteriores haviam passado pela Avenida Maralina menos de 30 minutos antes de desaparecer. A área tinha câmeras quebradas e poucos pedestres. A última mulher vista antes do caso mais recente também passou lá. Ele pode estar indo para lá antes do parque, ela completou. Bravo 1, chamei pelo rádio, Mera, mudança de rota. Dê um pulo na Maralina, discreto. Se houver mulher caminhando sozinha, avisem imediatamente. Nada de abordagem direta. Ciente. O suspeito então fez algo inesperado. Central, aqui é Bravo 3. Ele virou na Rua do Horto. Essa não estava no padrão dos últimos 3 dias. Confirmam? Eu travei. A Rua do Horto era um caminho alternativo para o parque, mas bem mais estreita e menos iluminada. Não era comum. Não combinava com o padrão ritualístico das últimas semanas. Mas criminosos assim mudam o trajeto quando sentem ameaça. E isso significava algo muito perigoso. Ele desconfiou. O delegado Freitas encostou a mão na mesa. Droga, ele está farejando a gente. Todas as equipes, atenção redobrada, eu disse no rádio. Movimentação mínima, apenas observação. Se alguém for visto, perdemos. Bravo 2 informou. Central, estamos mantendo distância, mas ele está olhando muito pelos retrovisores. Pode estar procurando alguém seguindo ele. Afastem mais. 60 metros de distância adicional. Não apareçam no campo periférico dele. A tensão crescia como se o ar estivesse encolhendo. O relógio marcava 19h47, exatamente no centro do intervalo em que ele costumava entrar na área de mata. A moto diminuiu. Entrou à direita. Mais uma curva. E então? Central Bravo 1 chamou a voz urgente. Tem uma mulher caminhando sozinha na Maralina. Saco preto nas mãos, provavelmente compras. Ela está indo sentido oeste, que dá para a Rua do Horto. Se ele cruzar ela, pode tentar abordagem. Meu estômago gelou. O delegado Freitas deu um passo à frente. Se ele encontrar essa mulher, não teremos como intervir sem fazer ele fugir. Eu sei. Eu respirei fundo. Comandos tinham que ser frios, rápidos, precisos. Bravo 3, eu disse calmamente. Qual a distância do suspeito para a mulher? Foram 3 segundos de silêncio. Os piores 3 segundos da noite. Menos de 200 metros. Nina levou a mão à boca. Eu apertei o rádio tão forte que meus dedos estalaram. Charlie, avancem para a trilha externa, mas sem serem vistos. Quero cerco parcial. Não deixem ele entrar fundo no parque com ela. Se ele abordar, vocês entram. Sem hesitar. Ciente. Bravo 1 continuou. A mulher está chegando no ponto mais escuro da rua. O indivíduo reduziu ainda mais a velocidade. Vai cruzar ela. Eu senti o coração batendo no fundo da garganta. Freitas murmurou baixo. Se ele fizer contato... Eu sei, respondi.
De repente, uma das câmeras de segurança da Rua do Horto mostrou a moto passando devagar e a mulher caminhando na direção contrária, distraída, mexendo na sacola. A moto se aproximou, reduziu, quase parou. Bravo 2, ele vai abordar. Confirmado, gritou pelo rádio. A sala inteira congelou. A moto chegou ao lado dela, ela olhou, disse algo. Ele inclinou a cabeça e então a moto acelerou. Passou direto, sumiu na curva. A mulher continuou caminhando, sem entender nada. O alívio na sala foi quase físico. Nina soltou o ar com força. Freitas encostou as mãos no rosto. Mas o alívio durou pouco. Muito pouco. Central, Bravo 3, chamou, a voz tensa como lâmina. Ele acelerou demais. Está indo para o acesso sul do parque. Repetindo, acesso sul. Isso nunca aconteceu. Ele está fugindo de alguém. Ou indo atacar alguém que já estava no radar dele. Eu fechei os punhos. Todas as equipes, máximo alerta. Formem cerco móvel. Ele está prestes a entrar. E então, pela câmera da rua final, a última antes do parque, eu vi. A moto entrando, desaparecendo entre as árvores. O início do inferno. O fim da espera. O momento em que a caça virava confronto. Quando a moto desapareceu dentro do parque, um silêncio pesado dominou a central. Não o silêncio comum, mas aquele tipo que parece empurrar as paredes, que faz a luz parecer mais fraca e os sons mais distantes. Era como se todos nós tivéssemos entrado em outra realidade, um espaço onde somente 3 coisas existiam: o suspeito, a vítima potencial e nós. Eu sabia pelo tempo de resposta que tínhamos menos de 5 minutos antes que ele encontrasse algum ponto isolado onde pudesse atacar. Aquela parte do parque era conhecida pelas trilhas estreitas e irregulares. De longe, parecia apenas mata fechada, mas quem conhecia a geografia dali sabia. Era o cenário perfeito para um predador. Peguei o rádio com firmeza. Todas as equipes, ele entrou pelo acesso sul. Façam aproximação sem farol, sem sirene e sem entrar em linha reta. O terreno é inclinado. Cuidado para não denunciar presença por ruído de galho quebrado. O delegado Freitas já colocava o colete. Nina ajustava o fone. Os monitores mostravam apenas sombras balançando. A pouca iluminação pública não penetrava no interior do parque. Bravo 1 para a central. Estamos no limite da trilha. Qual a posição estimada dele? Eu observei o mapa térmico. O ponto vermelho dele tinha sumido. Literalmente desaparecido. Negativo, Bravo 1. Não tenho leitura. Ele está em área morta do sinal. Aproximem devagar. Freitas murmurou. Ele conhece esse lugar. Está apagando rastro. Sim, era o que mais me assustava. Não era um assassino aleatório. Não era impulsivo. Não era emocional, era método puro. Um sistema. Uma máquina. E máquinas não cometem improvisos sem motivos. A trilha estava tão escura que, pelas câmeras térmicas, as árvores pareciam gigantescas espinhas dorsais surgindo da terra. Eu ouvi Bravo 2 no rádio falando baixo. Central, estamos entrando pela esquerda da mata. Visibilidade quase zero. Cuidado com o declive, eu disse. A encosta cai quase 2 metros ali. Ciente. Do outro lado, Bravo 3. Central, achamos marcas de pneu recente na trilha. Ele esteve aqui, mas deixou a moto e continuou a pé. Aquilo me deu certeza. Ele estava caçando, como sempre fez. Afastei o monitor e ajustei os fones. Um rangido fraco soou no parque, como um galho sendo pisado. Depois outro. E um suspiro. Bravo 1, chamei. Vocês fizeram barulho ao descer? Negativo, Central. Estamos parados. O segundo ruído veio mais próximo, como se alguém respirasse nas costas da câmera térmica. E então, por uma fração de segundo, uma silhueta branca cruzou a imagem, rápida, baixada, quase quadrúpede. Os pelos dos meus braços levantaram imediatamente. Contato visual! Gritei no rádio. Ele está na trilha 3 se movimentando rápido, provavelmente de posse de faca. Repetindo, arma branca. Freitas se aproximou do monitor. Ele está indo atrás de alguém. Na mesma hora, Bravo 2 murmurou. Central. Ouvimos passos acelerados.
Estão vindo em nossa direção. Mantenham posição, não revelem presença. A câmera térmica mostrou o suspeito correndo pelo barranco lateral. O corpo inclinado, movimentos calculados. Zero hesitação. Ele parecia um animal selvagem que já tinha escolhido a presa. Foi quando ouvimos o grito. Um grito curto, não de pânico, mas de dor contida. Um grito que gelou tudo. Bravo 3, relata um visual de vítima? Negativo, central, mas ouvimos o mesmo som. Distância aproximada, 40 metros. Freitas bateu na mesa. Ele encontrou alguém. Agora é a hora. A operação virou uma corrida. Todas as equipes entraram em avanço rápido. Repito, avanço rápido. Luzes desligadas. Contato iminente. O parque parecia respirar. Galhos moviam ao menor toque. As folhas sussurravam como se carregassem vozes. E o vento empurrava a névoa baixa para frente. Uma névoa fina que subia do lago menor. Bravo 1 relatou. Estamos próximos do ponto do grito. A trilha se divide em 2 caminhos estreitos. Mantenham formação triangular. Bravo 2 pela esquerda, Bravo 3 pela direita. Fechamento de pinça. Ele não pode sair pelo topo do morro. O rádio chiou. Um rangido forte. Um baque. E então, a voz de Bravo 2, desesperada. Contato. Contato visual. Ele está sobre a vítima. Eu apertei o rádio como se pudesse entrar nele. Fram, não atirem. Aproximem. A câmera térmica captou a cena. Uma figura clara, abaixada sobre outra. Movimentos violentos, como se estivesse puxando algo. Ou segurando. Bravo 1 gritou. Solta ela, larga agora! Foram apenas 3 segundos, mas pareceram 3 minutos. O suspeito se virou. Um rosto sem expressão. Olhos vidrados. A boca num meio sorriso que não era humano. Como se estivesse assistindo à própria cena de fora. Ele puxou algo no chão, provavelmente uma faca, e avançou. Os policiais recuaram meio passo, mas mantiveram a formação. Parado! Joga no chão! Não avança! Deita no chão agora! Ele não respondeu. Não respirou. Não mudou expressão. Apenas avançou. O choque corporal veio forte. Bravo 2 caiu. Bravo 1 empurrou o agressor para a lateral. Bravo 3 tentou imobilizar o braço da faca. O rádio virou gritos, galhos quebrando e o som abafado de luta na terra. Eu gritava instruções, mas ali, naquele momento, o parque inteiro engoliu as palavras. Eles lutavam numa escuridão espessa. Somente pequenas lâmpadas das bodycams iluminavam pedaços da briga. E então, o som final. Um estampido. Curto. Seco. Único. A câmera de Bravo 1 tremeu e estabilizou. A silhueta branca, o suspeito, tombou lateralmente. O braço relaxou. A faca caiu. Silêncio. A respiração dos policiais foi ficando audível. Primeiro rápida, depois firme. Bravo 1 falou, ofegante. Central, suspeito neutralizado, vítima consciente, sangramento leve no braço. Precisamos de ambulância. Eu fechei os olhos por um instante, não por alívio, mas por exaustão acumulada. Meses de investigação, semanas sem dormir, horas de espera, minutos de terror absoluto. E agora estava terminado. Freitas colocou a mão no meu ombro. Você segurou essa operação inteira, Douglas. Sem você, hoje tinha mais uma morta. Assenti devagar. Mas minha cabeça estava nas câmeras, no corpo imóvel, na vítima chacoalhando de medo, nos policiais tremendo de adrenalina e no parque silencioso. Tão silencioso quanto antes de tudo começar, como se nada tivesse acontecido. Horas depois, enquanto as equipes recolhiam provas, observei o parque lá fora. As sombras, a névoa, as trilhas que escondiam histórias de horror. E pensei, monstros não vivem apenas nas sombras. Eles aprendem a caminhar como nós, falar como nós, e entrar na vida das pessoas sem que elas percebam. Mas aquela noite, naquele parque, um deles teve o fim que já devia ter chegado anos antes. E por fim, a caçada terminou.